Uma coisa que eu notei hoje, muita gente falando nas redes sociais e nos grupos do WhatsApp, é em relação a contratações de peso no Corinthians que estão para ser anunciadas, que estão sendo especuladas. E eu queria falar um negócio para vocês antes de mais nada, cara. Em relação a essas contratações de peso, eu vi um comentário muito interessante de um torcedor falando que eu acho que a gente tem que abordar e tem que seguir esse exemplo. Contratação de peso para o Corinthians hoje, na minha opinião, é em relação ao jogador ser contratado, chegar, não sentir o peso da camisa, chegar para ser titular e já jogar. Na minha opinião, tem que ser desse jeito. Não precisa ser um cara de nome. Não precisa ser um cara ganhando mais de R$1 milhão por mês. Contratação de peso para o Corinthians hoje, na maneira que o Corinthians está sendo hoje, está fazendo hoje, em relação à sua gestão, em relação à sua temporada, em relação a muitas outras coisas, é isso, rapaziada. A contratação de peso hoje nada mais é do que um jogador que não precisa ser de renome. Na minha opinião, não precisa mesmo, principalmente em relação a pagamentos, entendeu? Ele tem que vir, ele tem que compor o elenco de uma maneira boa, ele tem que vir de uma maneira tranquila e jogar. Da mesma maneira que o Alex Santana veio, da mesma maneira que o André Ramalho veio e da mesma maneira, acredito eu, que o Charles também vai ser anunciado essa semana. Então, cara, o Corinthians hoje, ele tá num patamar que não precisa desses jogadores. Ele não precisa ser esse time que tenha várias estrelas, vários jogadores ganhando milhares de dinheiro e tudo mais. Não! O Corinthians hoje precisa ser um time que tem um elenco composto com vários atletas que estão determinados a fazer parte do elenco de uma maneira boa, de uma maneira legal, né? E que possam desempenhar o seu futebol da melhor maneira possível. Entendeu? Porque tem muito torcedor aí que fica querendo que venha Gabigol, que fica querendo que venha Balotelli, que fica querendo que venha... Hoje surgiu o nome do Rames Rodrigues. Rames Rodrigues no Corinthians, mais uma polêmica, mais uma especulação. O Corinthians está longe de precisar de uma parada dessa. Tá longe de precisar de uma parada dessa. E tem muito torcedor que não bota fé nesses jogadores que vêm. Esses jogadores vêm para compor o elenco do jeito que eu tô falando, o cara nem é anunciado e o torcedor já tá falando que o cara não vai conseguir jogar, que o cara ele tava encostado no outro time, que o Corinthians não sabe contratar, que o porquê de ter agência por trás das contratações em relação a pesquisas, em relação aos trâmites de contratação. Só que esses jogadores que vieram juntamente, né, com o Ramon Dias, que muita gente também falou um monte de asneira nas redes sociais, esses jogadores calaram a boca de todo mundo. E já se tornam desfalques, que nem o Alex Santana parece que não vai jogar amanhã contra o Grêmio. Então já se torna desfalque. Porque chegou de uma maneira tranquila, não sentiu o peso da camisa, não sentiu a pressão e tá conseguindo desempenhar bem o seu futebol. Tá conseguindo jogar de uma maneira boa, de uma maneira sossegada, de uma maneira, eu posso dizer até que humilde. Porque não causou nenhum alarde, não causou nenhum burburinho. Então esse torcedor que critica antes de saber em relação às coisas... Esse torcedor, cara, não merece respaldo nenhum. Esse torcedor não merece respaldo nenhum, rapaziada. Então a gente espera, né, que o Charles venha para também ser esse jogador. Na minha opinião, ainda faltam peças para que possam compor o elenco do Corinthians. Na minha opinião, tem que vir um atacante, tem que vir um cara de velocidade, ainda mais se o Wesley sair do time. Só que esses jogadores que estão vindo, como também o Ranieri veio no começo do ano, que é um jogador que muita gente não conhecia, o Ranieri jogava no time da minha cidade há uns anos atrás. Ninguém sabia do Ranieri em projeção nacional.
O Corinthians errou sim em algumas contratações, mas agora, na minha opinião, tá passando a entender que as coisas têm que ser dessa maneira. Jogadores que não tenham salários astronômicos, salários absurdos, não precisa ser desse jeito. Mais uma vez eu falo pra vocês, 2012 eram bons jogadores, eram jogadores de qualidade, mas ninguém era considerado uma estrela no time. Você sabe disso. Então o Corinthians precisa buscar ter essa identidade novamente, buscar ter esse entendimento novamente, entendeu? Pra gente poder sair dessa situação, pra gente poder enxugar uma parte dessa dívida astronômica que o Corinthians ainda tem. Tem muito caminho para ser percorrido, muito caminho. Mas o Corinthians parece que com um certo profissionalismo de quem tá tentando lá, que na minha opinião, o Fred Luz, ele tem boa... como é que eu posso dizer pra vocês? Ele tem boa culpa em relação a isso. O Corinthians consegue respirar ares melhores. Se a gente ganha do Grêmio amanhã, a gente consegue sim dar uma respirada legal em relação à zona de rebaixamento, em relação a esse fantasma de Série B. Compondo jogadores com qualidade. Pode sim ter jogadores que ganham bem, como o Corinthians tem, né? Coronado ganha 2 milhões e o Alberto ganha 1.800.000 e por aí vai. Só que o Corinthians está buscando entender e está fazendo. E isso é muito importante pra gente ver o Corinthians desempenhando esse papel. Faz com que o torcedor volte, alguns a acreditar no time, porque na minha opinião o torcedor raiz ele nunca vai deixar de acreditar no time. Mas você vê que os jogadores eles acabam vestindo a camisa literalmente mesmo. Como o André Ramalho chegou, como o Alex Santana chegou, como o Hugo chegou, parecendo que jogavam no Corinthians há cerca de 3, 4, 5 temporadas, sem alarde nenhum. Pô, contratou, vamos apoiar o cara. Vamos acreditar que o cara possa desempenhar um bom futebol. A gente tem todo o direito de criticar. A gente tem todo o direito de pegar no pé. A gente tem todo o direito de cobrar. Só que, em primeira instância, digamos assim, a gente tem que acreditar que o cara vai desempenhar um bom futebol e tem que apoiar o cara. É importante a gente fazer isso. É importante a gente acreditar que o time possa desempenhar um bom futebol. Entendeu? Que os jogadores possam cumprir o que o treinador está pedindo. E o Corinthians hoje caminha para isso. Em passos bem demorados, em passos bem curtinhos, mas ainda com aquela esperança se acendendo cada vez mais. Se você gostou do vídeo de hoje, deixa o like, se inscreva no canal e tamo junto, galera. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Valeu, é nóis!